Que as guerras napoleônicas marcaram o início do século XIX, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe são os 5 fatos que eu vou te contar no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story2. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar 5 fatos sobre as guerras napoleônicas. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do meu conteúdo e gosta do canal. Se você é esse tipo de pessoa, considere ser um membro aqui do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Por um preço de uma paçoca, você se torna membro do canal e recebe vídeos exclusivos. E se tornando membro hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. As guerras napoleônicas foram uma série de conflitos que ocorreram de 1803 a 1815 e foram travadas entre a França, comandada por Napoleão Bonaparte, e uma série de coalizões de potências europeias. Embora as guerras napoleônicas sejam frequentemente vistas como um choque de potências europeias que lutavam pelo domínio sobre o continente europeu, em muitos aspectos foram também um exemplo de um conflito global antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. As guerras napoleônicas são geralmente numeradas pelas coalizões que foram levantadas contra a França napoleônica. De certa forma, as guerras napoleônicas são continuações das guerras revolucionárias francesas, e elas se iniciam ali em 1802, após o fim da paz de Amiens. Acredita-se que 5 milhões de pessoas morreram durante as guerras napoleônicas, o que, se a gente for comparar em proporções da população da Europa na Primeira Guerra Mundial e da população europeia das guerras napoleônicas, dá o mesmo número de mortes. E o primeiro fato que você não sabia sobre as guerras napoleônicas é que a Marinha Real Inglesa atacou uma cidade. Naquela época, França e Inglaterra lutavam por aliados. A França cortejava a Dinamarca e a Noruega em 1801, e se estes pudessem ser persuadidos a juntar-se à luta, parecia que a Rússia também poderia juntar-se a eles. Só que se a Dinamarca entrasse no bloco, existia a possibilidade de atacar as Ilhas Britânicas. Assim, algo tinha de ser feito pelos britânicos. O almirante Parker foi enviado para realizar uma diplomacia do canhão, algo muito britânico. Ele tinha que aparecer com alguns navios de guerra e forçar um acordo. Não era necessariamente para rolar uma guerra de tiros. Quando a Marinha Real Inglesa chegou, a frota dinamarquesa estava atracada contra as baterias de canhões e as defesas navais da cidade. No entanto, Parker tinha um subordinado, e era ninguém mais ninguém menos que Horatio Nelson. E ele tinha um pouco de loucura, coragem e astúcia. Ele atacou o extremo sul das defesas dinamarquesas, o que resultou em um brutal duelo de artilharia entre terra e mar. Parker não tinha a coragem de Nelson, e, ao ver o efeito devastador dos tiros de canhão de curta distância, simplesmente sinalizou a retirada. Nelson respondeu com um sinal de que reconhecia a ordem, mas não fez nada além disso. Em vez disso, ele pegou o telescópio e ergueu até um olho cego e disse ao capitão da bandeira Thomas Foley: "Sabe, Foley, eu só tenho um olho e tenho o direito de ser cego às vezes." O cara era muito canalha. Com isso, ele continuou a pressionar seu ataque. No calor da batalha, Nelson foi visto preparando cuidadosamente uma carta com os termos da rendição de Copenhague. Isso entre o rugido dos canhões, os gritos dos homens e o som da madeira estourando. Isso forçou pelo menos um de seus oficiais a concluir que Nelson havia enlouquecido. Mas Nelson explicou calmamente que se ele tivesse tempo e condições para preparar uma carta decente, isso faria os dinamarqueses pensarem que os ingleses não estavam causando tantos danos assim. Era uma lógica notável e um exemplo de cabeça fria sob ataque. O estratagema funcionou e Copenhague se rendeu. Notavelmente, nenhum navio da Marinha Real foi afundado. No entanto, cerca de 1.000 a 1.200 tripulantes britânicos foram mortos ou feridos. Os dinamarqueses sofreram 50% mais baixas e perderam 3 navios, incluindo a sua nau capitânia, o Dannebrog, que foi explodido. Após este confronto sangrento, as duas nações concordaram com o armistício. Depois disso, Parker navegou com a frota para a Suécia na tentativa de persuadi-la a romper com a Liga de Neutralidade Armada, que havia sido criada no Báltico. Mas os suecos recusaram a oferta. Como resultado da hesitação de Parker em Copenhague e da sua frouxidão na Suécia, ele acabou perdendo o cargo. E sabe quem assumiu? Ele mesmo, Horatio Nelson. Nelson assumiu como almirante da frota inglesa e tempos depois derrotou Napoleão de forma humilhante na Batalha de Trafalgar. E olha, pensando bem, acho que o almirante Nelson merece um vídeo só dele aqui no canal. Se vocês acham também, comentem aí que eu posso fazer futuramente.
O fato número 2 é que as guerras napoleônicas também foram guerras de propaganda, e muitas delas resistem até os dias atuais. As guerras napoleônicas não foram as primeiras a usar o meio impresso para fins de propaganda, mas durante o conflito destacou-se publicações de opiniões obscenas e caricaturas difamatórias. Os líderes da época conheciam o poder da imprensa. Como Napoleão disse uma vez, 4 jornais hostis são mais temidos do que 1000 baionetas. No entanto, não eram apenas os artigos de opinião que influenciavam a opinião geral. As imagens costumavam ser mais poderosas e perduravam por mais tempo. Napoleão compreendeu isso e tornou-se conhecido pelo seu autoengrandecimento. A famosa pintura dele cruzando os Alpes, pintada pelo artista francês Jacques-Louis David entre 1801 e 1805, é um forte exemplo disso. A pintura mostra uma visão fortemente idealizada da verdadeira travessia que Napoleão e seu exército fizeram através dos Alpes. Napoleão também garantiu que sua coroação como imperador fosse imortalizada em pinturas a óleo, e tanto ele quanto sua esposa, Josefina, encomendaram retratos reais de si mesmos em suas esplêndidas vestes imperiais. Napoleão tinha a dupla vantagem de ser um governante geral e absoluto. Ele foi capaz de ditar e controlar a imprensa francesa. A Grã-Bretanha não proporcionou aos seus monarcas e líderes os mesmos benefícios. Tinha uma imprensa mais livre e a democracia parlamentar significava que as revistas podiam desenhar caricaturas satíricas de amigos e principalmente de inimigos. Nas caricaturas britânicas, Napoleão sempre aparecia tentando compensar sua falta de altura, isso com botas muito grandes e chapéus enormes. Mas que fique bem claro, Napoleão não era baixinho. Esse engano do Napoleão ser baixinho se deu por conta das medidas, que elas eram feitas de forma diferentes lá na Grã-Bretanha e na França. Porque se a gente for pegar a média do homem europeu da época, o Napoleão estava acima da média. Ele tinha entre 1,65 e 1,68. E no final do século XIX, o homem europeu tinha 1,69 de média de altura. Então, ele lá no início do século XIX, ele estava acima da média. E essa ideia do Napoleão ser baixinho pegou tanto que 200 anos depois, muita gente acha que ele era baixinho. Isso é, se a gente for comparar com os dias atuais, sim, ele estava abaixo da média. Mas para a época dele, não, ele estava ali na média. Outra coisa que as caricaturas britânicas brincaram muito foi o fato de Napoleão ter sido corno. Mas isso é muito verdade, e tem um vídeo aqui falando só sobre isso. E o terceiro fato é que as guerras napoleônicas quase acabaram com a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola foi estabelecida em 1478 pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A Inquisição tem uma história longa e bem complexa. A Revolução Francesa, que começou em 1789, suscitou preocupações na Espanha. O rei Carlos IV preocupava-se com a forma como seu povo encararia a riqueza e o poder não só da monarquia, mas também da igreja. Com isto em mente, ele tomou medidas para cortar as asas da Inquisição Espanhola. Várias organizações católicas monolíticas eram anatema para os ideais iluministas da França revolucionária. E houve várias vezes que Napoleão desmantelou as centenárias vacas sagradas em nome da modernidade. Quando os franceses invadiram Malta, acabaram com os Hospitalários, uma organização religiosa fundada na Idade Média. Napoleão também aboliu outra organização antiga, o Sacro Império Romano, argumentando que também ele era um resquício de um passado teocrático incompatível com a Nova Europa. Engraçado que ele não acabou com a escravidão nas colônias, mas enfim. Dessa forma, depois que os franceses invadiram a Espanha, José Bonaparte tentou abolir a Inquisição Espanhola de uma vez por todas. No entanto, José Bonaparte teve um governo curto como rei da Espanha. Ele ficou de 1808 até 1813. Quando ele saiu, a Inquisição voltou novamente lá em 1814. A última pessoa a morrer na Inquisição Espanhola foi um professor, isso porque ele estava tendo ideias heréticas, e ele morreu em 1826. E a Inquisição só foi acabar de fato por lá em 1834. Acredite se quiser. O quarto fato é que Napoleão quase venceu a Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo foi a derrota definitiva de Napoleão. Porém, algumas batalhas ocorreram um pouco antes dela. Vou gastar meu francês nessa parte, então calma, bora devagar. As batalhas de Quatre-Bras e Ligny foram travadas em 16 de junho de 1815, e todas as forças principais estavam aproximadamente na mesma área. Assim, tinha tudo para ocorrer um novo confronto no dia 17. No entanto, havia surpresas reservadas para todos. Em primeiro lugar, Marechal Ney, o braço direito de Napoleão, retornou a Quatre-Bras para lutar o segundo turno desse encontro.
exceto que, quando chegou lá, descobriu que Wellington havia praticamente seguido em frente. O desafio então era encontrar as posições aliadas e engajar-se. No entanto, embora tenha ocorrido uma breve escaramuça entre os britânicos e franceses no dia 17, ela rapidamente acabou quando os céus se abriram e chuvas torrenciais caíram durante horas. Um ano antes, Wellington estivera nessa mesma região e reconhecera que uma cordilheira com inclinação reversa seria a posição defensiva perfeita para uma batalha. Isso é, caso alguma batalha ocorresse na área. A hora se aproximava e ele posicionou suas forças ao longo e atrás da cordilheira, localizada perto da pequena cidade belga de Waterloo. O Duque de Wellington passou a noite em uma pousada em Waterloo, esperando pela comunicação do líder prussiano Blücher, que chegou por volta das 2 da manhã. Depois disso, Wellington ficou bem acordado e passou o resto da noite consultando seus oficiais e enviando ordens. A mensagem de Blücher foi adiada enquanto ele discutia com seus subordinados sobre como suas forças poderiam trabalhar efetivamente com as de Wellington. Blücher sabia que uma concentração de tropas era a melhor aposta para derrotar Napoleão, e seu subordinado era totalmente contra isso. Enquanto isso, Napoleão estava indeciso. Grouchy não avançou tão rápido quanto esperava. No final, o marechal não foi ao auxílio de Napoleão e continuou avançando em direção a outra localidade. Na manhã do dia 18, Napoleão atrasou o início da batalha, esperando que o solo ficasse um pouco mais duro, porque ele tinha passado a noite chovendo e ele estava um pouco mole. Ele tinha esperança de que um solo mais duro ficasse melhor para mover a artilharia e para fazer manobras com a cavalaria. E esse atraso esperando o solo secar foi o suficiente para que as tropas de Blücher chegassem, se juntassem com as de Wellington e derrotassem Napoleão lá em Waterloo. E por último, Waterloo não foi a batalha final contra a França. Os conflitos são confusos. Não deveria ser surpresa que não haja um final claro para as guerras napoleônicas. Waterloo foi inegavelmente a batalha mais importante desta campanha e destruiu a autoridade de Napoleão. Menos de uma semana após a batalha, Napoleão abdicou. Mas os combates tinham ocorrido na Bélgica e a corrida começava agora para chegar à capital francesa para garantir a presença de um exército aliado para supervisionar o desmantelamento do poder napoleônico e o regresso de Luís XVIII. Os franceses, porém, não viam as coisas da mesma forma. Eles tinham cerca de 65 mil soldados na área, e o general Vandamme, não vou fazer piadinha com o nome dele, liderou as tropas francesas para lutar contra os prussianos que estavam chegando ali naquela região. Só que as tropas de Wellington também estavam a caminho, e ninguém sabe o que exatamente o Vandamme queria, já que ele poderia perder só para os prussianos, imagine junto com Wellington. Acredita-se que a ideia dele não era vencer a longo prazo, e sim atrasar a entrada dos aliados em Paris para não deixar a cidade sitiada. Os aliados vieram na direção sul porque as principais defesas de Paris foram construídas ao norte do Sena. A batalha foi um assunto prussiano-francês porque Vandamme escolheu atacar Blücher em vez de Wellington. A batalha começou em 2 de julho de 1815. Naquela noite, um conselho em Paris discutiu se era hora de se render. No entanto, foi Davout, um dos marechais mais leais e talentosos de Napoleão, que se manteve firme e insistiu que Vandamme deveria tentar expulsar os prussianos de sua posição. No final das contas, os franceses foram forçados a recuar para Paris. Os prussianos perseguiram os homens de Vandamme em retirada, e algumas unidades avançadas até entraram em confronto com a retaguarda francesa nos subúrbios parisienses. Isto foi rapidamente seguido por um cessar-fogo unilateral francês. E, a essa altura, Wellington já havia se unido a Blücher. Os negociadores aliados encontraram-se com representantes franceses no Palácio de Saint-Cloud, que havia sido escolhido como local relativamente neutro. Foi lá que Paris se rendeu formalmente num documento criado às pressas, que hoje é formalmente conhecido como a Convenção de Saint-Cloud. Ironicamente, o palácio foi destruído pelas tropas alemãs na outra vez que os prussianos atacaram Paris, isso em 1870. Em resumo, as guerras napoleônicas são como a maior parte da história. Uma massa turbulenta de fatos que simplesmente não cabem em apenas uma narrativa fácil, mas moldaram as paisagens políticas ao redor do mundo e reverberam até os dias atuais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem um vídeo do Horatio Nelson, do José Bonaparte, que eu posso fazer futuramente. Deixe um like se você gostou desse vídeo, se inscreva se não é inscrito e considere ser um membro aqui do canal. Dito isso, falou!